hoje eu escolhi uma pergunta que tem a ver com vidas pretéritas, espiritualidade em geral, mas antes da pergunta eu queria deixar aquele recado do YouTube, do pacote do YouTube. Verifique se sua inscrição está ativa no canal, deixe o seu like no vídeo para nos ajudar a difundir aí o conhecimento, a disseminar cada vez mais o conhecimento da revelação cósmica. O YouTube entende quando você deixa um like num vídeo que aquele conteúdo é relevante e ele recomenda para mais pessoas. Então é bem importante isso para a gente, por isso que a gente sempre tem que lembrar de pedir nos vídeos. Então, pessoal, a pergunta de hoje, vou colocar aqui na tela, é da Darcy Ciampa 1208. Ela enviou essa pergunta durante uma live do Valores Supremos da Consciência, que vai ao ar toda quarta-feira às 14 horas no YouTube. Os episódios anteriores estão no Spotify e no YouTube, quem quiser conferir. Nem sempre dá para responder tudo, então algumas perguntas a gente deixa para responder aqui na playlist Fractais do Conhecimento. E a pergunta dela é essa: nós somos fruto das muitas personalidades de vivências pretéritas. Elas continuam existindo, e o espírito que nos anima, aonde ele fica? No lugar dele. Nós precisamos compreender algo simples, mas mesmo sendo simples, não tem sido fácil para a humanidade compreender isso. Mas aqui tem um detalhe: a vida, entre aspas, eterna que existe é disso que a gente chama espírito. Então, o espírito, ou seja, o ser que no mais íntimo de si mesmo tem aquilo que a gente chama de alma, e essa alma se investe de vestimentas búdicas, que termina criando o espírito. Esse espírito, ele vive eternamente. Qual é o problema? É que surgiu uma matrix. Essa matrix, diferente das outras que existiam no paraíso, nas quais os espíritos transitavam sem nenhuma dificuldade, entravam e saíam de todas as experiências, essa matrix criada, os espíritos não conseguem nela ou com ela interagir de forma direta. Então, surgem corpos transitórios dentro da matrix. Em tese, os espíritos continuam lá fora, na matrix, e apenas ligam o foco das suas consciências ao cérebro dos corpos que estão dentro da matrix. Lá fora, portanto, existe um eu do espírito que nos anima. Dentro da matrix, cá estamos nós, seres humanos e outros tantos, com a sensação de que aqui dentro existe um eu, no meu caso, o eu Rogério, porque foi esse o nome que papai e mamãe deram a esse corpo. Eu sou levado a me auto-identificar com isso, mas isso é transitório. Esse corpo morre, o espírito continua lá onde sempre esteve, fora da matrix. Ele apenas absorve, como sendo uma memória dele, todas as sensações, todas as definições, todas as vivências que o tal Rogério teve lá dentro da matrix. Só que, antes desse espírito produzir Rogério, como muito bem Darcy disse na pergunta, outros corpos transitórios, outros eus diferentes de Rogério, mas produzidos pelo mesmo eu espiritual, já existiram, e esse eu espiritual também colecionou o eu transitório de vidas passadas. E se um novo eu ele for produzir, esse novo eu
será reproduzido do jeito que eu, Rogério, fui, o penúltimo, seja o que for. Sempre como sendo, Darcy colocou, o fruto ou a resultante de todas essas experiências que o espírito coleciona. Então, enquanto essa matrix durar, outros eus transitórios, esse espírito vai ter que produzir até que o problema interno aqui dessa matrix seja resolvido. E o problema interno dessa matrix pressupõe que todas as consciências transitórias cá, ou seja, aqui dentro desenvolvidas, terminem pacificando a si mesmas e não deixando restos memoriais pendentes com problemas emocionais deletérios, porque senão a tal matrix não termina bem, e quem não estiver bem na época em que essa consumação se der, ferra com seus espíritos que estão fora da matrix, e estes vão ter que inventar outra coisa para continuar a desenvolver algo para resolver os problemas que eles colecionam neles, advindos aqui de dentro. Mas qual é a questão no sentido da pergunta da nossa irmã? Ok, mas esses eus todos que foram produzidos, o eu que hoje eu sou aqui como ser humano, para o meu espírito isso significa o quê? Quem é ele, quem somos nós? Né? Tudo isso é um, no sentido de que esse espírito ele é igual a um ator ou uma atriz, é a analogia menos ruim que eu conheço, e esse espírito ele tem a personalidade dele. Só que ele vai sendo obrigado a colecionar as personalidades transitórias que, além da dele, ele cria como se fossem personagens de uma novela. E quando a novela acaba, ou seja, o corpo humano morreu, para ele aquela novela acabou, ele guarda, mas não é só guardar. O eu do espírito, o eu espiritual, ele é inevitavelmente influenciado para o bem ou para o que a gente chama de mal. Ele é inexoravelmente influenciado, seja para a ordem ou para a desordem consciencial, de acordo com o que cada uma das peças existenciais dentro da Matrix se encaminhe ou se torne inclinado a ser do bem ou do mal, decente ou indecente, blá 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 blá. Ou seja, algo de muito estranho existe, porque esse tipo de jogo não faz bem a ninguém, nem ao espírito que está lá, nem a gente que nasce aqui sem saber de bulhufas e é obrigado a viver e inventa uma crença, inventa no nosso imaginário que tem um Deus que cuida da gente e a vida vai. Mas, quando a gente tenta descobrir, buscar, compreender, em tese, essa verdade que está posta como sendo a resultante desses acontecimentos, ou a que causou esses acontecimentos, aí a gente tem também que tentar entender o seguinte: o espírito, ele às vezes coleciona 50 encarnações, aí tem umas 20 ou 30 que para ele melhor seria esquecer completamente aquelas 30 experiências, não tem a menor importância para ele no sentido positivo, a resultante dessas experiências e de cada uma delas é tudo negativo. Então, do que sobra que presta alguma coisa, o espírito coleciona partes da vivência dessas vidas e faz disso o seu todo existencial.
ele, o espírito, pensa que é um alguém do jeito que nós aqui humanos pensamos que somos um alguém. Só que a maneira como o espírito pensa ser um alguém é uma maneira diferente, é um tipo de mentalidade diferente da mentalidade animalizada, craniana, cheia de necessidades primitivas que precisam ser atendidas. A cada 3, 4 horas esse corpo tem que comer, tem que defecar, tem que tomar banho, tem que fazer isso. Essas necessidades que marcam fortemente a personalidade do ser humano animalizado, um ser espiritual não tem. A mentalidade da vida de um espírito se dá num outro sentido. Então, se os eus humanos que esse espírito produz forem educados, ou se a resultante for educada, ele, na mentalidade da vida espiritual dele, ele coleciona e às vezes ele prefere se investir com esses eus humanos e sempre se atualiza com o último, se for um ser humano educado, porque para ele, espírito, é melhor ele ter perispiritualmente a sua última experiência dentro da Matrix, como sendo a sua face existencial, e no caso do espírito fazer isso, o eu, que corresponde àquela face existencial, ele basicamente é alguém que viveu aqui dentro, sentindo todas essas necessidades, e vai, quando o corpo morrer, ele vai continuar se sentindo, existindo, só que conscientemente ele se percebe como espírito desencarnado e não tem mais que fazer sexo, comer, defecar, blá, 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 blá. Ele entra nessa mentalidade, problema zero. Aí este eu fica sendo o eu que investe o espírito, se assim ele quiser. Mas se um eu sai daqui cheio de vícios no campo do comportamento primitivo animal e com o ego, aí este eu vai ferrar com o eu espiritual, porque o espírito vai ter que se investir desse eu doentio e ele vai se sentir atraído para dentro da Matrix, ainda que não dentro da Matrix, não seja o lugar de um espírito, porque essa Matrix, diferente das outras, não permite isso. Mas aí ele fica, e é por isso que aqui dentro da Matrix surgiu aquilo que Kardec chamou de erraticidade, que são cidades espirituais construídas aqui para esses espíritos terem a sensação de que estão também existindo como espíritos, mas dentro da matrix problemática. Aqui, os espíritos passam a depender 100% dos eus que eles produzem e muitas vezes esquecem do eu espiritual que eles tinham, se é que tinham. Porque também tem espírito criado simples e ignorante, sem ter sido ninguém antes, e começa a ser alguém na medida em que ele se torna humano e vai colecionando a autoconsciência humana. Então o assunto não é simples. Dentro dessa complexidade, nós humanos deveríamos praticar o desapego. Quer dizer que aquela eu quero viver para sempre não é uma coisa boa? Poeticamente até que faz sentido, mas só um babaca pretende estacionar num tipo de eu humano que foi útil e produzido para um zeitgeist, para um espírito de um tempo, para uma condição de um tempo. O que é que diabos eu, como Rogério, vou servir daqui a 20 mil anos para o espírito que me anima, se daqui a 20 mil anos ele talvez esteja lidando com corpos totalmente de sílica e colocando a consciência dele no cérebro de sílica de um androide, do jeito que hoje ele faz isso, mas colocando o foco da consciência dele num cérebro animal,
O que é que diabos o eu de Rogério, daqui a 20 mil anos, 10 mil anos, 1000 anos, 500 anos, vai ser útil do mesmo jeito que um eu que eu possa ter tido há 3 mil anos lá no Império Assírio, há 2 mil anos no Império de Roma, nessa época não existia nada de tecnologia. O que é que um eu para trás desse vai ser útil hoje se ele não apropriou experiências que o habilitam mais e mais, digamos, no campo científico, se não tinha ciência lá atrás? Ah, não, mas então quer dizer que sempre os eus que ficam para trás não servem para nada, servem para muita coisa, mas no campo da organização emocional e consciencial. Se, além disso, nessas vidas passadas, o eu de cada um de nós tivesse sido porra louca, assassino, corrupto, isso vai ferrando com o espírito. Então, assim, pessoal, a pergunta da nossa irmã é: como é que fica o espírito da gente? Desse jeito. Se os últimos eus que ele produziu já resolveram o problema kármico dele, ele continua sendo um espírito que tem a mentalidade posta na vida espiritual, colecionando experiências dos eus transitórios que ele produz, e ele às vezes gosta muito do personagem daquela novela, na outra novela ele não gostou do personagem que ele fez, ele vai selecionando o que é que ele vai acrescentar, isso é só uma analogia, tá? No genoma espiritual dele, no algoritmo espiritual definidor daquela personalidade. Mas, se esse espírito está em permanente débito na arte de gerar eus humanos que dignifiquem a vida, aí esse espírito aqui ele está ferrado, porque ele não é mais um espírito que tem a mentalidade de vida espiritual, ele é um espírito cuja mentalidade está totalmente infectada, não só pelos apetites primitivos à condição animal, mas pelos problemas espirituais, problemas de consciência e pelo mal que ele possa ter causado a muitos. A isso aqui, ou seja, para eu responder a pergunta da nossa irmã, a gente teria que primeiro dizer, depende da situação do espírito. Este aqui coleciona os eus dele como se fosse a melhor coisa do mundo, porque deles ele consegue retirar memórias maravilhosas de encarnações com os mesmos espíritos nascendo como pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, bababá, amigo, amiga. Isso aqui é uma vida espiritual maravilhosa e todos esses eus são contemplados independente da época. Aí aqui tudo tem valor, porque o que vale na vida são as expressões simples da nossa consciência no campo da dignidade, da decência, do carinho, da ternura, do amor, do zelo, da preocupação com o outro e do que a gente oferta à vida. Mas, se você é um espírito imbecilizado e todos os eus que você cria também, aí aqui a confusão é geral, esse espírito deve estar rezando para um dia se livrar de todas essas memórias, para voltar a ter a mentalidade de um alguém que vive a vida espiritual eterna. Os espíritos que têm pendências precisam cumprir destinos complicados, aí aqui a vida eterna faz uma curva bem grande e a jornada aqui é muito complicada. E nós humanos estamos e somos o exemplo maior de como a raça se complica, porque permanece celebrando a ignorância e a estupidez em quase tudo que faz. Então deixo aí as reflexões que posso para nossa irmã e para quem mais escutar e estiver nos assistindo, e desejo que possam ser úteis. Eu agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro aqui no nosso Fractais do Conhecimento. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, então talvez seja a hora de dar o próximo passo na sua própria jornada. No e-book Niroda,
Yoga Alquimia e a Jornada da Autorrealização, você vai descobrir como transformar o caos em consciência, a dor em expansão e a mente em presença. Acesse o link na descrição e comece agora o seu processo de despertar.